Olá pessoal, vamos voltando aqui para nossa aula. A gente tinha parado nesse ponto e aí vamos seguindo aqui a partir desse exemplo, que trata o seguinte: quantas moléculas de álcool etílico são consumidas para fornecer uma massa de água igual a 162 gramas? Então, primeira coisa, equação balanceada. A gente sabe que a equação aqui, ó, eu vou tratar do álcool e da água. Então, os outros termos não vão ser importantes para a gente nesse momento. A menos que tivesse uma outra pergunta tratando exatamente, especificamente desses pontos, certo? Beleza. Eu passo a fazer a seguinte relação. Aqui eu tenho 1 mol, ou seja, uma quantidade, e aqui eu tenho 3. Eu vou fazer uma relação entre quantidade de partículas e massa, certo? Como que eu vou fazer essa relação? Como vocês viram na outra aula, a gente tem um equivalente de quantidade de partículas e massa molar. E o que eu coloquei aqui é justamente a massa molar da água. A massa do oxigênio é 16, a massa do hidrogênio é 1, eu tenho 2 hidrogênios, então eu vou ter aqui a massa da água 18. E aqui eu tenho a quantidade de moléculas, 1 vezes uma quantidade de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23. Então, a minha pergunta é: quantas moléculas de álcool são consumidas para produzir 162 gramas de água? Então, eu preciso fazer essa relação. Ó, 162 vezes 1 vezes 6,02 dividido por isso aqui, né? Simplesmente eu fiz aqui uma regrinha de 3, certo? 3 vezes 18, está aqui. E o restante. Fazendo essa conta, a gente vai obter esse valor aqui, ó, 1,06, 1,806 vezes 10 a 24 moléculas de etanol. Ou seja, é necessário que o número de moléculas de álcool etílico seja igual a esse valor aqui, para que a gente tenha essa massa de vapor de água produzida, certo? Então, essas relações aqui eu mudei de 23 para 24, é questão de notação, certo? Vamos para seguindo. Exemplo 30. Aqui é 12, ficou coberto aqui. Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro? Então, primeiro, tem a equação balanceada. Ó. Carbono reage com oxigênio, forma CO2. As informações da minha equação. Aqui, ó, como não está descrito nenhum número, quer dizer que é 1. Então, eu tenho 1 mol de carbono e esse mol de carbono vai produzir 1 mol de CO2, certo? A massa está aqui, ó. Eu quero saber a quantidade de moléculas e eu tenho massa. Então, ó, isso trata do dado quando ele está expresso em massa e a pergunta está em número de partículas, certo? Então, ó, 12 gramas, que é o equivalente a 1 mol de carbono, produz 1 mol de CO2. E, pela equivalência, a gente tem que 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 partículas, no caso moléculas, certo? Então, os dados aqui estão em massa. Ó, o dado da pergunta, 4,8 gramas, vai produzir X moléculas, certo? Os dados estão em massa. A pergunta é em número de partículas. Então, o que é que eu faço? Meio pelos extremos aqui. 12 vezes x vai dar 12x, e aqui 4,8 vezes esse valor. Quando a gente reorganiza a equação, a gente tem essa expressão aqui. Fazendo a conta, a gente vai ter 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, certo? Não tem muito estresse para resolver esse tipo de questão. Então, vamos fazer exemplo 31. O gás cianídrico é uma substância utilizada na câmara de gás. Esse composto é preparado por uma reação de ácido sulfúrico
Está aqui a fórmula, com cianeto de potássio. Com relação a esse composto, pede-se a equação balanceada e o número de moléculas formado a partir de 32,5 gramas de cianeto de potássio, certo? Então, vamos para a letra A primeiro. Primeira coisa é escrever a equação. Ó, composto ele é preparado. Qual composto? O gás cianídrico. Ele é preparado a partir da reação de ácido sulfúrico com cianeto de potássio. Então, é uma reação em que ocorre uma dupla troca, né? Nós temos aqui o hidrogênio vai para o CN, para o cianeto, e o potássio vai para o sulfato. Então a gente forma aqui sulfato de potássio e ácido, em solução seria ácido cianídrico, mas no caso é o gás cianídrico, certo? Então, para balancear a equação, eu tenho aqui 2 hidrogênios. Eu preciso de 2 hidrogênios aqui, então, número 2 aqui. Potássio eu tenho 2, então eu preciso de 2 potássio. Consequentemente, eu vou aumentar para 2 aqui. Então, a equação está balanceada. E aí, o próximo passo é o seguinte. Letra B. Essa quantidade aqui de cianeto de potássio, ou seja, 2 mol, que é equivalente a 2 vezes 65,12 gramas, vai produzir 2 mol de gás cianídrico, que é 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas ou partículas do gás. A pergunta é, se eu tiver 32,5 gramas desse sal aqui, do cianeto de potássio, quanto de gás cianídrico eu vou produzir? Então a gente faz aqui meios pelos extremos. Então a gente vai ter 130,24x igual a 3,91 vezes 10 a 25 partículas. Reorganizando a equação e fazendo a conta, a gente vai ter 3 vezes 10 a 23 moléculas de HCN, certo? Então, fazendo essa continha aqui, a gente tem esse valor. Existem outras formas de fazer essa conta aqui. Nos próximos exemplos a gente mostra com mais detalhe como fazer isso aí. Vamos para o próximo aqui, da PUC de Minas. Dado a reação ferro mais ácido clorídrico produz cloreto de ferro, né? Cloreto férrico mais gás hidrogênio. O número de moléculas de gás hidrogênio produzidas pela reação de 112 gramas de ferro é igual a... Aí eu tenho aqui algumas alternativas. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai balancear a equação, certo? Balanceando a equação, eu vou ter aqui 3 e 3 meios. Por que 3 meios? Veja só, tenho 3 hidrogênios, eu preciso de 3 hidrogênios aqui. 3 vezes 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3. São 3 hidrogênios. Eu tenho 3 cloros aqui, 3 cloros aqui, um ferro aqui também, e aí a gente tem a equação balanceada. Então veja só, a pergunta é, eu quero saber o número de moléculas de gás hidrogênio quando eu tenho 112 gramas de ferro. Então, o que é que eu vou tratar? Ferro e hidrogênio, certo? Então, vamos lá. Seguindo, 1 mol de ferro equivale a 56 gramas de ferro. Está na tabela periódica. Essa quantidade, ela produz 3 meios de hidrogênio. 3 meio é 1,5, basicamente, né? Então, pela equivalência, eu tenho a quantidade de partículas, certo? Que é 6 vezes 10 a 23, 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Ok. Se eu tiver 112 gramas de ferro, que é o que a questão me pede lá, quanto que eu vou produzir aqui de hidrogênio?
Então a gente faz aqui, ó, 56 vezes x, isso aqui vezes esse valor. Uma outra a forma que eu tinha falado para vocês que a gente pode resolver sem mexer nesse dado aqui, pelo menos não durante a conta, só no final, é essa, ó. Faz aí essa multiplicação aqui só desses termos, certo? E repete aqui o 10 a 23, certo? E aí a gente vai ter esse valor aqui. Reorganizando a equação, a gente divide só isso aqui, ó, e a gente vai ter 18,06 vezes 10 a 23. Reorganizando, a gente pode colocar dessa forma, 1,8 vezes 10 a 24. E pelas alternativas, a gente tem aqui a alternativa D, ok? Vamos fazer mais um mais um ou dois para finalizar. Veja só. Aqui da UFPE, é uma questão relativamente simples. Vê, nas usinas siderúrgicas, a obtenção de ferro metálico a partir da hematita, que é um minério de ferro, envolve a seguinte reação não balanceada. Tá aqui. Percebe-se dessa reação que CO2 é liberado para a atmosfera, podendo ter um impacto ambiental grave relacionado com o efeito estufa. Qual o número de moléculas de CO2 liberadas na atmosfera quando 1 mol de óxido de ferro é consumido na reação? E aí a gente vai considerar aqui a constante de Avogadro, certo? Então, vê só. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui, basicamente, é balancear a equação. Balanceando a equação, a gente vai ter a resposta. Ó, como que eu fiz aqui? Deixa eu marcar aqui. Veja, balanceando a equação, eu vou ter 3CO, 2 ferro, 3CO2 e 1 óxido de ferro. Então, o que a pergunta pede? Ó, a pergunta me diz o seguinte. Eu quero saber quanto de CO2 será produzido quando 1 mol de óxido de ferro 3 for consumido. 1 mol produz 3 mol de CO2. 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. 3 vezes 6, 18. Então, a gente está aí com a resposta, certo? Aproximadamente 18 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 serão produzidas, certo? Então, vamos fazer só mais um exemplo para a gente finalizar aqui. Tá aqui, os clorofluorcarbonos, CFCs, sofrem decomposição nas altas camadas da atmosfera, originando átomos de cloro, os quais atacam o ozônio, produzindo oxigênio. Supondo que 1 mol de ozônio seja totalmente transformado em oxigênio, o número de moléculas produzidas será. Então veja só, aqui eu já coloquei direto tudo. O CFC ele reage com oxigênio, com ozônio, produz oxigênio. Então a única coisa que eu preciso balancear aqui é a relação oxigênio-ozônio, ozônio-oxigênio. 2 mol de ozônio produz 3 de oxigênio. Ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Beleza. Então, 2 mol de oxigênio produz 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. 1 produz quanto? X. Certo? Então, fazendo aqui mesmo pelos extremos, a gente tem 2x igual a 18,06 vezes 10 a 23. E aí, reorganiza a equação, divide por 2, a gente vai ter 9,03 vezes 10 a 23. Veja que eu não precisei mudar aqui, né, mexer na potência de 10, simplesmente tratando com esses números aqui, certo? Então, com isso, a gente finaliza essa parte e na próxima a gente já trata de um novo caso, ok? Então, por hoje é só.